Eu nasci no interior da Serra do Caldeirão, que é mesmo uma das zonas mais interiores do país. Éramos 3 irmãos. Os meus pais não sabiam ler. Naquele meio onde eu nasci, onde eu cresci, reinava o analfabetismo. Havia uma percentagem de pessoas analfabetas brutal. Mas, por outro lado, as pessoas que sabiam ler eram muito reconhecidas e eram muito valorizadas. Mulher que nascesse nesta terra tinha o seu destino traçado. Maria ia se chamar certamente e ia trabalhar da terra e viver daquilo que a terra dava. Eu tive a sorte de ter um primo, que era um primo pastor, e que passava, na minha infância, desde muito pequenina, passávamos os serões à lareira e ele contava-me histórias. E eu pedia sempre para contar mais histórias, até que chegou um dia em que eu comecei a tornar mais exigente e comecei a não querer que ele repetisse as mesmas histórias. E comecei-lhe a pedir que me contasse histórias novas. E ele, coitado, um certo dia disse: olha, eu já não sei mais história nenhuma, se tu queres conhecer mais histórias tens que aprender a ler. A Maria levou aquilo muito a sério e pôs-se muito bem a pensar. Eu tenho que aprender a ler. A Maria não sabia ainda, mas tinha dado o primeiro passo muito importante na sua vida para se vir a tornar leitora, porque ela estava com um projeto de leitora. Ela tinha qualquer coisa, uma motivação muito grande para querer aprender a ler, que lhe vinha de ouvir as histórias do Primo Augusto e de querer conhecer outras histórias. Isso foi um passo fantástico na sua formação como leitora e como futura leitora. Então, o que é que eu faço para aprender a ler? Vou atrás dos colegas mais velhos que já andavam na escola e com quem eu brincava, que me ensinassem. Então eu tinha uma ardósia, na altura utilizava-se a ardósia. Depois de ter o alfabeto, eu ia reproduzindo as letras, desenhando as letras. B, A, B, B, E, B, B, I, B, B, O, B, B, U, U. E eu fui pouco a pouco adquirindo a técnica da decifração. O gato branco falou assim: ó senhor sapateiro, tem por aí umas botinhas para o gato preto? O sapateiro riu-se muito e disse: olha, então mas não querem ver agora os gatos de botas? Veja lá, vizinho, veja lá, umas botinhas qualquer um as dá. E os pais olharam para ela muito espantados e disseram: olha, então não é que o raio da moça parece que está a ler mesmo a sério? E o raio da moça estava mesmo a ler a sério. E assim estiveram até ao romper do dia, felizes e contentes. Que bela história e que linda ilustração. Até que, entretanto, o tempo passou e chegou a altura dela própria ir para a escola. Ela já sabia aquilo tudo. E a partir daí continuava com o mesmo problema, porque as únicas histórias que ela conseguia ler eram as histórias que vinham nos manuais. Não havia livros naquela terra. Mas um dia houve um verdadeiro milagre que vocês não estão mesmo a ver o que é que aconteceu naquela terra perdida, lá mesmo nos confins da Serra do Caldeirão. Apareceu lá uma carrinha velha toda ronceira, que vinha carregada de livros, que parou no largo à frente da escola, abriu as portas, chamou os moços todos da escola e as mocinhas que andavam todas na escola e disse que podíamos requisitar livros e podíamos levar aqueles livros para casa. Era um milagre maravilhoso. Eram as bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos Gulbenkian. Foi uma alegria como qualquer coisa. Mas o melhor de tudo é que se podia levar aqueles livros e não era preciso comprar. Podiam-se levar para casa e depois voltar a encontrar.
Como nós sabemos hoje, estava lançado um dos maiores planos nacionais de leitura que alguma vez ocorreu a nível nacional no nosso país, que foram as bibliotecas itinerantes, que levaram a leitura a todos os pontos, mesmo aos pontos mais recônditos do país. Então, Maria, agora já sabes ler, já tens os livros da carrinha, podes ler histórias para a gente à noite. Então, à noite, a Maria lia histórias e que toda a gente ouvia encantados as histórias que a Maria contava. E a Maria sentia-se muito importante, porque toda a gente lhe dava atenção e ouvia aquelas histórias com muito carinho. Era uma vez um rei que tinha 3 filhas. Um dia, saiu o rei do palácio para ir à caça. O rei, ao sair do palácio, naquele dia, resolveu chamar as filhas e disse-lhes: minhas filhas, quando eu voltar, quero que cada uma de vocês me conte o que sonhou esta noite. Um aspecto muito importante na nossa formação como leitores é que valorizem aquilo que nós lemos, que deem importância, que considerem que ler é importante. Um aspecto que é decisivo na formação de leitores e na construção da nossa própria autoimagem enquanto leitores. E os 3 porquinhos. Eu quero ser porquinho. A porquida é muito feia. A porquida é mais feia do mundo. Olha, vamos aproveitar para fazer um gráfico ou um pictograma. Vamos lá ver, quais são as histórias que aparecem? O porquinho vai ganhar. O que é que pode comer? O 7, É a Rainha da Neve, o Homem-Aranha é uma história. Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pronto, está tudo. Ora bem, que título é que podemos dar aqui à nossa história? O Trincas e os 3 porquinhos? De outra sugestão. Trincas com limão nos porcos. O Trincas só para as casas. Vamos lá ver. Primeira, segunda e terceira. Vamos pôr os dedos no ar. 1, 2 ou 3, conforme a vossa votação. Fechar os olhos. E então, quando acabou a 4ª classe, a mãe disse: está na hora de ires aprender a costura, filha. Oh mãe, mas eu não quero ser costureira, eu quero ir estudar. Oh filha da minha alma, mas como é que nós devemos de fazer isso? Tu não podes ir estudar, não temos dinheiro para isso. Porque naquela terra, para ir estudar, tínhamos que ir para a vila, que ficava a 60 quilómetros. Não havia meios de transporte, era uma terra completamente isolada. Nem todas as pessoas podiam mesmo pagar um local onde pudessem ficar hospedados para poderem continuar a estudar. Oh filha, não podes ir estudar. E vai daí a Maria, mesmo zangada, disse: oh mãe, eu vou fugir de casa. Mas vais fugir de casa para quê, filha? Tu estás maluca? Oh mãe, eu vou para a criada de servir e à noite vou estudar. E aí a mãe da Maria, sem saber o que havia de fazer à vida, olha, o que lhe ocorreu de mais pertinente foi dar uma grande chapada na cara da Maria, que caiu para o lado e ficou chateada a chorar. Entretanto, acontecem coisas na vida que às vezes são mesmo engraçadas, coincidências estranhas. Havia uns primos da Maria que estavam lá a passar férias e que moravam na vila mais próxima, que era a vila de Lolé. Então, esses primos foram visitar a mãe, por acaso, nesse dia, e chegaram exatamente quando a Maria estava numa grande choradeira. E perguntaram à tia: oh tia, mas o que é que se passa com a mocinha? Oh filho, sabes lá o que é isto? Então a rapariga não está a dizer que vai fugir de casa para ir trabalhar como criada de servir para depois ir estudar? Passaram-se 2 ou 3 dias, esses primos voltaram a visitar a mãe da Maria. E disseram-lhe: oh tia, se a tia quisesse, se a mocinha é tão boa aluna, ela podia continuar a estudar e ir para a nossa casa. A tia só tinha que lhe mandar o aviso
todas as semanas, e depois só se gastava dinheiro para comprar os livros e a mocinha podia continuar a estudar. É só para escrever, não é, professora? Ora, Trincas é uma personagem. Vou escrever com maiúscula ou minúscula? E não veio E como é que se escreve Trincas? Trinca. Diz lá. T-R-I. O Trincas e os três porquinhos. Quem é que entra na história dos três porquinhos? O Trincas é o de no ar. Mas este Temos a baixar em também aparece, não é? Pode-se usar este. Não, eu sou louco. Não, tem de se pôr o Trincas. Olha, não, isto é só um exemplo. Vamos fazer o vosso porquinho como quiser. É só para verem mais ou menos a Eles não dimensão. estão aqui. Nada. A Maria lá foi para a casa desses primos, foi-se matricular na 5ª e na 6ª classe e continuou a estudar. Essa minha prima tinha uma vivência religiosa muito marcada e eu tinha que a acompanhar a todos os atos religiosos, sempre. Lembro-me de um aspecto que teve grande influência até na construção da minha autoimagem enquanto leitora, foi o facto de, a partir de determinada altura, os fiéis serem convidados a participar em algumas leituras durante a realização da Eucaristia. Num determinado dia, as pessoas que era suposto irem fazer a leitura na missa não compareceram e então não sei como nem porquê, de repente, eu fui convidada a fazer a leitura da missa. Saí muito bem, de tal forma que à saída da missa todos os fiéis vieram cumprimentar a minha prima, dizer-lhe que a menina dela tinha feito uma boa leitura e cumprimentar-me também. Ora, isso para mim foi qualquer coisa de maravilhoso. Veio fazer com que eu continuasse a convencer-me que eu era mesmo uma boa leitora. Nós termos confiança como leitores é de facto muito importante para termos sucessos na aprendizagem e no desenvolvimento das nossas competências como leitores. Porque se eu não tivesse sido tão competente como leitora, eu nunca teria tido tanto sucesso académico. Mais tarde, quando me vim a formar como professora, isso foi qualquer coisa que me marcou profundamente e que eu senti que era qualquer coisa que eu tinha que ser capaz de transmitir aos meus alunos. Esta foi a primeira data que eu escrevi enquanto professora. Foi no dia 7 de outubro de 1975. Quando eu fui colocada pela primeira vez, foi na mesma escola que eu tinha frequentado enquanto aluna. Só que só lá estive cerca de uma semana a dar aulas, porque depois fui convidada pela diretora da Escola do Magistério Primário de Faro para ir trabalhar para as escolas anexas ao Magistério Primário de Faro. O que para mim representava a oportunidade de continuar a estudar, não é? Entretanto, como estávamos naquela época da Revolução, inventaram uma figura que era o serviço cívico, isto é, os alunos, antes de passarem para a universidade, tinham que fazer um ano de serviço cívico, isto é, tinham que fazer qualquer coisa em prol da comunidade. Então, resolvi concorrer para uma escola da Serra do Caldeirão. Escolhi a terra pelo nome, porque era um nome muito bonito, era a Escola do Val da Rosa, e então fiquei colocada na Escola do Val da Rosa e como serviço cívico criei um grupo de teatro.
Era maravilhoso a adesão da população à noite ir assistir às nossas peças. E depois fiz exame de admissão, entrei e depois tive que concorrer para Lisboa, porque no Algarve não havia mais possibilidade, e entrei para a Faculdade de Letras. Entretanto casei, tive um filho, o meu marido era militar, eu estava sozinha com o meu filho e ele não estava cá para me dar apoio porque os militares iam para onde calhava. Então interrompi o curso, deixei de frequentar porque eu tinha que dar aulas, porque não podia viver sem trabalhar, não é? E depois à noite ia para a faculdade. Depois, como tinha a criança pequena, não podia ir para a faculdade. Portanto, não acabei o curso na Faculdade de Letras, fiz o segundo ano na Faculdade de Letras e depois acabei a variante português-francês na Escola Superior de Educação de Lisboa. Tu já viste o xisto que eu falava há bocado que servia para fazer os lápis? Era exatamente estas pedras. Nós chamávamos de taliscas. Então tínhamos uma faca velha para limar aqui as arestas. Esta aqui até está muito boa, porque já tem aqui pontinha, esta era mesmo boa. Só aqui é que podia aleijar. E escrevíamos assim na ardósia. Eu era especialista em fazer lápis. Os anos foram passando e continuei a trabalhar sempre no primeiro ciclo, concluí o curso e depois, a partir de determinada altura, fui convidada para dar aulas na Escola Superior de Educação, onde tinha concluído o curso havia poucos anos. E aí começou então uma nova etapa da minha vida como formadora de professores. E aí sim eu vi a importância das coisas que eu tinha aprendido enquanto pessoa, enquanto criança, enquanto estava a crescer, e como era fundamental passar todas aquelas ideias para que os meus alunos futuros professores pudessem levar isso para as escolas e ajudassem a que a escola funcionasse mesmo como elevador social. Esta era a minha lareira onde me contavam as histórias e onde mais tarde eu também contava histórias às pessoas. E onde ouvíamos as radionovelas, quando apareceram as radionovelas, parava tudo para ir ouvir a radionovela. Era o meu primo Augusto, era a minha mãe, o meu pai, eram os vizinhos dessas casas aí, todos vinham todos para a minha casa. A minha casa era um local de convívio. Há um aspecto que eu gostava muito de deixar claro como ideia que é fundamental na formação de professores que vão trabalhar com crianças, quer de primeiro, quer de segundo ciclo, quer em educação de infância, que é o facto de um futuro professor tem que gostar de ler. Porque se vai formar leitores, ele próprio tem que ser um bom leitor, ele próprio tem que gostar de ler. Então, toda a gente sabe o que é isto? Diana? É um balde É um... de ato, mas com peluches. Fantástico, quer dizer. Pronto. É um teatro, não é? Em que as personagens andam aqui. Eu tenho aqui algumas personagens. Que personagem é esta? Lobo mau. É uma mozinha. É uma avózinha, é um lobo mau mascarado de avózinha. Enquanto formadora de professores, enquanto professora da Escola Superior de Educação de Lisboa, eu trabalhei sobretudo na área da didática da leitura e da escrita e também como professora de literatura para a infância. Eu considero que estas três vertentes estão muito interligadas. Eu aplicava um instrumento didático que funcionou muito bem, que se chamava o Caderno de Registros de Leitura, em que eles estabeleciam um contrato pedagógico comigo, em que durante o período de funcionamento da disciplina eles tinham que ler um conjunto de 15 obras. Logo na primeira aula estabelecíamos esse contrato. E aí eu quase que era logo ali chacinada porque toda a gente se revoltava. 15 obras, professora, numa cadeira! Como é que isso é possível?
Bom, depois desconstruía e começávamos a perceber o que é uma obra em literatura para a infância, uma quadra, um poema, eram obras que eles podiam ler e então eles tinham que ler essas obras e depois reagir em termos afetivos. Não queria reações extremamente de crítica literária, eu queria reações em que eles sentissem aquilo que liam, em que eles se envolvessem com o livro, que o livro fosse capaz de os tocar. E as histórias têm qualquer coisa de mágico, estabelecem laços afetivos entre as pessoas. Essa partilha de partilhar obras uns com os outros cria laços afetivos profundos entre o professor e entre os alunos entre si. Eu queria que eles, enquanto comunidade de leitores, que eles construíssem uma cultura partilhada de terem lido os mesmos livros para poderem discutir sobre os mesmos livros, que era também um processo que eu queria que eles depois levassem para as escolas. Temos excelentes profissionais no nosso país, mas às vezes ainda há muito aquela ideia de que o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita fica completo a partir do momento em que as crianças dominam a técnica de decifração e em que os alunos produzem pequenos textos. É preciso desenvolver quer o ensino da leitura, quer o ensino da escrita, até porque esses processos são processos de formação ao longo da vida e que nunca estão completos. Nós estamos sempre a aprender a ler textos diferentes, com conteúdos diferentes, e somos diferentes tipos de leitores de acordo com os textos que estamos a ler em determinados momentos da nossa vida. Estamos sempre a construir-nos como leitores. Porque demora mais tempo e tem mais tempo para brincar. O lobo que andava ali por perto e tinha sempre o faro muito apurado, seguiu o cheiro a porquinho e foi andando, até que chegou à casa de palha. Vamos idosos. Vou fazer o médico. Aqui é muito. Vá, comecem a ir para ti. Eu vou estar aqui sempre porque eu não gosto de ouvir. Eu posso ver a aula. Um dos aspectos fundamentais para que nós aprendamos a ler com sucesso é querer aprender a ler. Se eu quero ler, em princípio, há mais garantia de que eu consiga ter sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita. E para que eu tenha sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita, depois é preciso então que se inicie o processo formal da aprendizagem da leitura e da escrita, porque a aprendizagem da leitura e da escrita não é um processo natural, é um processo que exige ensino explícito. Ao longo do tempo tem havido grandes controvérsias, grandes conversas, grandes divergências em termos de quais serão as melhores metodologias para aprender a ler e para aprender a escrever. Há um aspecto que eu acho que é fundamental, que é dar significado, dar sentido às situações que nós utilizamos para desencadear os processos de iniciação formal da leitura e da escrita. Uma das formas de construir e dar significado à aprendizagem da leitura e da escrita é partir de situações que os próprios alunos tenham eles vivido. Porque alguém foi passar o fim de semana à casa da avó, porque a avó tinha uma quinta e viu um coelhinho na quinta. E quase que instintivamente o professor sente que toda a gente está interessado e começa a fazer perguntas a quem partilhou aquela novidade e sai dali um texto, sai dali qualquer coisa que tem significado para todos. E logo ali se começa a fazer um conjunto de brincadeiras à volta da língua e de promover um conjunto de descobertas que são feitas à volta da língua. Há aqui alguma coisa que vocês conheçam? Vamos lá tentar aqui fazer descobertas. Alguém descobre aqui alguma coisa? Imaginemos aquela lenga-lenga conhecidíssima, o rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Então, vamos lá brincar, vamos dizer todos...
Rapidamente as crianças memorizam e todos dizem o rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia e se divertem. Agora vamos dizer com uma voz fraca, vamos dizer com uma voz forte, vamos dizer como se estivéssemos muito zangados. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Então agora vamos ouvir com muita atenção. Vamos lá ver qual é o som que vocês ouvem mais vezes repetido enquanto dizemos esta lenga-lenga. E vamos chegar à conclusão que o som que ouvimos mais vezes é o som rrr. E os alunos, de uma forma com significado, chegaram ao estabelecimento desta correspondência fonema-grafema de uma forma divertida, de uma forma com sentido, de uma forma com significado. Ler é um ato complexo e que exige ensino ao longo da vida. Porque uma coisa é decifrar um texto, outra coisa é decifrar e compreender, outra coisa é decifrar, compreender e ser capaz de emitir uma opinião crítica sobre. Eu estou absolutamente convencida de que a leitura pode funcionar como uma forma do elevador social funcionar. Funcionou comigo e estou convencida que funciona com muitas outras pessoas. E esta é um pouco a história da minha vida como pessoa, da minha construção como pessoa e como profissional também. Porque nós, antes de sermos professores, antes de mais somos pessoas, e as pessoas que nós somos determinam efetivamente os professores que nós somos. E então, na profissão de professor, isso é por demais evidente. Uma má pessoa não consegue ser um bom professor. Eu acho que isso é mesmo importantíssimo.